Tem palavras que, à primeira vista, parecem simples, né? Mas que, na verdade, carregam um peso e uma complexidade enormes. Pogrão é uma delas. Então, hoje, a gente vai mergulhar fundo para entender o que essa palavra realmente significa e por que a história por trás dela ainda ecoa tanto nos dias de hoje. Olha só essa imagem. É uma obra forte chamada Pogrom em Kiev, 1919, do Issachar Berblik. Ela transmite toda aquela dor, aquele caos que a gente logo associa à violência contra judeus na Europa Oriental. É quase uma fotografia mental que temos do assunto. Mas a história real, ela é muito, mas muito mais complexa do que uma única imagem consegue mostrar. Pois é, o que exatamente significa pogrom? A definição que a gente talvez tenha na cabeça hoje pode não ser a história completa. Na verdade, o significado dessa palavra é motivo de um debate intenso desde que ela começou a ser usada. Então vamos começar por aí. O que é, afinal, um pogrom? E a resposta já vem com uma ressalva. É uma definição contestada. O mais curioso é que, mesmo na época em que tudo isso acontecia, os próprios investigadores não chegavam a um acordo sobre o que o termo significava. E para a gente entender essa confusão, saca só que interessante. Em 1919, os britânicos olhavam para um pogrom e diziam: isso é violência organizada pelo governo ou, no mínimo, com a conivência das autoridades. Já os poloneses usavam a palavra de um jeito bem mais solto, para quase todo tipo de ataque violento. Essa diferença de perspectiva já mostra por que pogrom é um rótulo histórico tão difícil de aplicar com precisão. Ok, então, já que a palavra em si é complicada, que tal a gente deixar o debate do termo de lado um pouco e olhar para os eventos? Vamos analisar a anatomia da violência em grupo, ou seja, as características que esses ataques tinham em comum. E aqui, o trabalho do historiador David Engel ajuda a gente a iluminar esse caminho. Segundo Engel, existe uma espécie de receita para esse tipo de violência. Primeiro, tudo acontece numa sociedade já dividida. Segundo, é sempre um grupo dominante atacando um grupo visto como inferior. Terceiro, as vítimas não são escolhidas pelo que fizeram, mas por quem são. Quarto, os agressores sempre têm uma justificativa, uma história de que foram prejudicados por aquele grupo. E por fim, o ponto mais crucial, eles agem por fora da lei porque acreditam que estão fazendo justiça com as próprias mãos. É essa mentalidade que define tudo. E essa citação do próprio David Engel resume isso perfeitamente. Ele diz: os agressores acreditavam que o que fizeram era certo, mesmo quando as autoridades estatais diziam o contrário ao julgá-los por seus crimes. Ou seja, na cabeça deles, não eram criminosos, eram justiceiros. Isso é assustador e revelador. E tem mais uma coisa super importante: a gente não pode colocar todos esses eventos no mesmo saco. A violência evoluiu, ela se transformou. Não foi um evento monolítico, uma coisa só sempre igual. Os pogromes mudaram, e mudaram drasticamente com o tempo. De forma bem resumida, a gente pode pensar em 3 grandes ondas. A primeira, lá em 1881, teve como gatilho o assassinato do czar Alexandre II. Depois, uma segunda onda veio no meio de uma grande agitação política entre 1903 e 1906. E a terceira, a mais brutal de todas, aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial e a Guerra Civil Russa, entre 1915 e 1921. São os chamados pogromes de guerra. E a diferença entre o começo e o fim é impressionante. No início, eram basicamente motins urbanos em áreas específicas, com multidões movidas por questões econômicas. Mas depois, durante a guerra, a coisa muda de figura. A violência se espalha pelo campo, e os agressores não são mais só civis revoltados. Agora são unidades militares com objetivos claros de limpeza étnica e política. A violência se torna sistemática, quase uma política de Estado. E para a gente ter uma noção dessa nova escala, só entre abril e outubro de 1915, enquanto o exército russo batia em retirada, aconteceram cerca de 100 pogroms. 100 em apenas 7 meses. Isso dá uma dimensão do tamanho da tragédia. Mas aí vem a pergunta que não quer calar. Se esse clima de tensão existia em várias partes do Império Russo, por que a violência explodiu em alguns lugares e em outros não? É a história da violência, mas não em todo lugar. A história das exceções. Vamos dar uma olhada nesse contraste. Na Ucrânia, onde tudo mudava muito rápido, com muita competição entre grupos étnicos e um governo fraco, a região virou o epicentro da violência. Já na Sibéria, uma sociedade de fronteira, onde a cooperação econômica era mais importante, os pogroms foram raros. E em Belarus, onde as coisas mudavam mais devagar, também houve menos violência. Moral da história? As condições locais faziam toda a diferença. E essa citação sobre a Sibéria é fantástica. Diz que a população tinha uma tolerância rústica para com todos. O que isso quer dizer?
Não é que todo mundo era amigo, mas sim que naquela realidade de fronteira, a cooperação para sobreviver valia muito mais do que o conflito. Era puro pragmatismo. Ok, até agora a gente falou muito da violência, dos agressores, dos motivos, mas e quem sofria tudo isso? Ficaram só esperando? De jeito nenhum. Agora a gente vira a chave para falar das respostas à ameaça, uma história de protagonismo. As comunidades judaicas não foram vítimas passivas, elas agiram, e de muitas formas diferentes. E as respostas foram de um tudo. Tinha quem decidia ir embora, na migração em massa, tinha quem ficava para lutar, organizando grupos de autodefesa, havia luta política, com movimentos como o sionismo, que sonhava com um Estado judeu, ou o Bund, que buscava direitos dentro do socialismo. E ainda tinha outras táticas, usar a filantropia para criar laços, negociar com as autoridades e até posturas mais internas, como se apegar à religião ou tentar se misturar à sociedade local. Ou seja, não existia uma resposta única, era um leque de estratégias de sobrevivência. E a autodefesa era um recado muito claro. Olha a força deste apelo feito em Vilna em 1905. Advertimos que até a menor tentativa de pogrom encontrará a mais enérgica repulsa de todas as nossas forças unidas. Isso aqui não é um pedido de paz, é um aviso de que eles iriam revidar. Mas a luta não era só armada. Havia uma tática mais sutil, a filantropia. Em Kiev, por exemplo, famílias muito ricas, como os Brodskys, construíram hospitais incríveis que atendiam todo mundo, judeus e não judeus. Era uma forma inteligente de mostrar o valor da comunidade para a cidade inteira, de tentar construir pontes e boa vontade. Então, no final das contas, o que a gente tira disso tudo? Que a verdadeira história do pogrom é muito mais do que uma história de violência. É uma história sobre causas complicadíssimas, sobre como a violência se transforma e, talvez o mais importante, sobre a incrível resiliência de quem teve que enfrentar tudo isso. Isso tudo nos traz a uma reflexão final, que fica para a gente pensar. Por que é tão importante a gente entender com precisão a violência que aconteceu no passado? Por que isso importa hoje? Bem, talvez porque entender a complexidade da história seja o único jeito de tentar não repetir seus capítulos mais sombrios.